O jornalista Diogo Mainardi, criador do antagonista e pai do bolsonarismo, antipetista de carteirinha, resolveu mostrar o traseiro no seu novo livro. Acredite se quiser. Eu preferia não acreditar, mas vou ter que perguntar aqui para o Pedro Zambarda no Plantão Meteoro. Pedro, por favor, me diga que não tem imagens. Me diga que não tem imagens nesse corte. Tem imagem, mas eu vou poupar vocês de ficar muito tempo com ela na tela. Mas antes, Sofia, eu só quero mostrar esse vídeo aqui que, para quem não conhece o Diogo Mainardi, eu acho que duvido que o público do Meteoro... Aliás, assistam um vídeo do Meteoro sobre a história do antagonista, é muito bom. É um dos melhores vídeos explicando o que é esse site, que nada mais é, por que virou o pai do bolsonarismo. É um site para bajular a elite brasileira, Sofia. Foi para isso que aquele site foi criado, assim como a Veja sempre foi. E aí o dono daquele site fez isso aqui, na época da Lava Jato. Lula tinha uma conta corrente no setor de propinas do Odebrecht. Quantas vezes eu já repeti isso de domingo para cá? 20 vezes, 30 vezes. Repito mais uma vez agora, aqui, neste vídeo. Se algum dos meus amigos com acesso a esse bendito documento estiver me assistindo agora, por favor, eu imploro, mande para mim essa planilha, para mim, não para Veja, não para a Folha de São Paulo, para mim. Olha, eu peço de joelhos. Eu peço de joelhos, por favor. Eu tô esperando, tá bom? Pra cá. O Diogo Mainardi, gente, ele é filho do Vamos Enio e Mainardi. convenhamos. A reação do tio Rei foi de muito mais hombridade, né? Ele percebeu que tinha feito merda e Me ferrei. corrigiu a rota. O Maynard. O Mainardi... Não, então, e aí vem a história triste disso tudo. O Mainardi é filho do Enio Mainardi, que é um publicitário muito reconhecido no Brasil, um cara preconceituoso, para não falar a palavra que eu quero falar, porque eu quero evitar problemas para o nosso jurídico, porque ele falava a respeito de pessoas pretas em publicidades. E a família do Mainardi é relativamente poderosa em São Paulo, tá, Sofia? Ele é amigo do pessoal que é... A gente tem o caso do... Restaurantes de luxo italianos em São Paulo, sabe? Eles são meio próximos, assim. Eu tô falando do Gero, tô falando do... Enfim, de alguns lugares aí que ele tem uma certa influência. E ele tá lançando um livro agora, ele rompeu com o Bolsonaro no meio da pandemia, porque o pai dele morreu de Covid, apesar do pai dele ter participado do gabinete do ódio do Bolsonaro nas eleições. O pai dele morreu de Covid. Ele, inclusive, estudou processar o hospital responsável. E ele tá lançando um livro agora chamado Meus Mortos, que é sobre o falecimento do pai, da mãe e do irmão em sequência. Então, assim, apesar dele ter ficado muito rico fazendo militância antipetista, ele é essa pessoa aqui, autora desse livro. Eu não vou ler o livro, mas eu trago aqui o resuminho do Estadão. E aí eu vou falar para vocês o que tem no final do livro dele. Opa, peraí, deixa eu botar o som. Agora vai, desde o comecinho. Opa. Sobre a morte. Foi ela que resolveu falar comigo, infelizmente. Embora eu não quisesse papo com ela, não. Uma graphic novel, tá, Sofia? Pai, mãe, irmão em 8 meses. Isso tudo no meio da pandemia de Covid, com milhões e milhões de mortes para todos os cantos. Quando eu pensei nesse livro, em 2013, ele não tinha esse formato ainda. Era muito mais convencional. Mas as imagens foram se impondo, sobretudo os quadros do Tiziano, seus discípulos, Rubens, Van Dyck, Velázquez, Rembrandt, e eles tomaram conta do livro. Bom, eu vivo em Veneza há quase 40 anos, isso significa que eu tropeço no Tiziano todos os dias. Saio com um cachorro, tropeço no Tiziano. Mas o que me interessa nele, nesse livro, é outra coisa. A capacidade dele de representar, de expressar aquilo que eu sou incapaz de compreender
ou de dizer. Sofia, é aquela coisa, não é porque você está fazendo uma obra baseada no Tiziano, na suposta alta cultura, Olavo de Carvalho já ensinou, que necessariamente você não vai ser chulo. E aí eu fui ver a resenha que a Gazeta do Povo fez. E está isso na última página do novo livro dele. Tem fotos de nádegas. Ele postou uma foto dele da bunda dele. Tá censurado aqui para não dar problema no YouTube. Diogo Mainardi está lançando um novo livro, Meus Mortos, um autorretrato. Trata-se de uma graphic novel em que ele usa a vida da obra do pintor Tiziano para falar sobre o si e sobre o nada, o que para Mainardi é a mesma coisa. Se o livro é bom e eu recomendo, não sei e sim. Não sei porque não sei mesmo, ainda estou tentando descobrir, e sim porque a gente precisa urgentemente sair das redes sociais e desbrutalizar um pouco. Como é que a gente desbrutaliza com esse autor, Sofia? Justamente com esse. Que é o pai desse processo todo, tá, gente? O Diogo Mainardi, deixa eu contar para vocês a história, depois eu vou ler um texto meu sobre ele. O Diogo Mainardi entrou na revista Veja como crítico de literatura, Sofia. O Roberto Tivita escalou o Mainardi porque ele sabe escrever bem. Ele era o cara que fazia as encomendas da casa. Sabe o canhão da editora contra o governo? Era ele. Esse é o Diogo Mainardi. Por isso que ele está morando em Veneza hoje. Que ele tomou tanto processo que ele saiu do Brasil. É por isso que ele está lá. E porque ele ganhou muito dinheiro, claro, fazendo esse trabalho. Reconheço, contudo, a improbabilidade de você ter entrado aqui para saber mais sobre o livro, sobre Tiziano ou até mesmo sobre o Diogo Mainardi. Tudo que eu estou falando de processo, tá, Diogo, não é difamação. Você falou isso no Roda Viva que um oficial de justiça foi te encontrar. Você disse isso e o Mário Sérgio Conte disse isso. Mário Sérgio Conte que te contratou na Veja. Como crítico de literatura. Olha como as coisas são, Sofia. Um cara desses não é escolhido à toa para fazer o serviço que faz. Você tem que escolher o cara que escreve bem. O cara que traduziu Ítalo Calvino. Você não vai pegar qualquer Zé. Hoje em dia, qualquer Zé realmente, que é antipetista. Mas o cara, para ser professor deles, é um cara que escreve bem. Não é qualquer iniciante. O mais provável é que você esteja interessado apenas nas nádegas e na figura trágica que tanto alegrou as crônicas antipetistas na Veja e que tanto decepcionou com o antibolsonarismo psicótico nos últimos anos. Uma pena, porque Meus Mortos é muito mais do que isso, assim como o Diogo Mainardi tem a dizer, vai muito além das nádegas que ele expõe na última página na imagem do livro. Cadáver insepulto. Pena sim, mas faz sentido, porque Meus Mortos é, em essência, um livro que tenta, um tanto quanto pateticamente, acertar as contas com o mundo que para Diogo Mainardi é decadente. Não, pera, já morreu, o pior já está fedendo. E nós aqui obrigados a conviver com o cadáver insepulto, da mesma forma que se relaciona mal com a morte, num curto intervalo de tempo, do pai, da mãe e do irmão. Diogo Mainardi se revela incapaz de aceitar um mundo ao qual ele estava acostumado e simplesmente acabou. O curioso é retratar a brutalização do homem contemporâneo e o desaparecimento da aristocracia. E aí vem a visão dessa galera de extrema-direita. Eles não querem ser capitalistas, Sofia. Eles querem ser aristocratas. O Olavo de Carvalho queria ser um aristocrata. Eles não estão nem aí com o capitalismo. Eles que querem ficar ricos para que a pobreza de preferência desapareça. Desapareça. E é por isso que essa ideologia pegou muito. Junto com os supostos casos de corrupção, como se não tivesse acontecido em governos anteriores. Esses caras surfaram. Isso aqui é o gênio do mal, tá, gente? Grande parte dos problemas do Brasil tá nas costas desse cara que tá em Veneza agora, reclamando que o pai dele morreu de Covid. Ele devia ter pensado melhor antes de apoiar o Bolsonaro, né, Sofia? Com certeza, com certeza. Agora eu não sei se eu vou concordar com essa conclusão, sabe, Pedro? De que eles não querem o capitalismo, eles querem a aristocracia. Mas, gente, uma coisa é continuidade da outra. Se você Sim. for ver, o capitalismo, basicamente, quem se dá bem nele é o old money, é quem já era rico, Rico, né? desde a nascença. E eu acho que a grande questão que muitas vezes leva a essa interpretação e que muitas pessoas falham em perceber
o porquê disso é a questão de que muitas pessoas associam erroneamente, na minha opinião, a ideia de capitalismo a uma ausência de intervenção do Estado, o que não é verdade. Essa ausência de intervenção no Estado, é o liberalismo clássico. Uhum. A questão é que o liberalismo clássico, ele só existiu no momento em que o capitalismo estava enfrentando, de fato, os modelos anteriores de sociedade, que sim, eram modelos aí mais aristocráticos. Daí Uhum. sim, a ideia, quando o Estado estava na mão da aristocracia, o capitalista, ele era contra o Estado. A questão é que a partir do momento que o capitalista chegou ao poder, que o nosso sistema se tornou um sistema capitalista, o Estado deixou de ser um Estado aristocrático para se tornar um Estado burguês e passou a agir em função da burguesia. Uhum. Daí a gente sai do liberalismo clássico e começa a entrar numa forma mais próxima ao que a gente vai ter a partir da década de 70 ser chamado de neoliberalismo, que é o Estado atuando ativamente em favor da burguesia. Uhum. Então, daí, para o pessoal que ainda está congelado lá no século XIX, achando que capitalismo é contra o Estado, que esquerda quer mais Estado, direita quer menos, etc, etc, buga e acha, não, esse pessoal não é capitalista, eles são aristocráticos. Não, eles são capitalistas neoliberais. Sim. Capitalistas que querem o Estado atuando em favor deles ao invés do Estado atuando a favor do trabalhador. É só isso. A favor não digo nem só do trabalhador, da sociedade. É isso que eu acho que o pensamento deles bastante aristocrático nesse aspecto, assim, eles se acham diferenciados do resto, nós somos o resto. Eles Sim. querem favorecer os amigos dele. Por exemplo, o Insanidade pergunta aqui, eu ainda não entendi por que desse livro. Esse livro é de um cara que é amigo de todos os donos de veículos de comunicação. O diretor do Estadão, que deu o vídeo, é amigo do Diogo. O Diogo é amigo de todos os patrões da mídia corporativa. Por isso que ele tem todo esse espaço. E supostamente é um livro de um coitado de que perdeu um pai na pandemia. Só que menospreza completamente o papel nefasto que ele teve na eleição do Bolsonaro. O Diogo Mainardi era editor do maior site bolsonarista do Brasil em 2018. E eu não vou cansar de falar isso porque eu sei os números. Eu sei os números deles. Então a gente não pode esquecer essa história, gente. Vai aproveitar Não que mesmo. estão promovendo o livro? Vamos contar a verdade então sobre o Diogo Mainardi. Tem um texto que eu publiquei, Sofia. Eu publiquei no meu Facebook. Era uma época que o Atushi pegava os meus textos no Facebook e republicava no 247. Eu quero sempre lembrar esse texto. E eu boto na conta do Reinaldo também, que hoje eu tenho uma relação cordial. O Reinaldo e o Mainardi destruíram a editora Abril. Quero que fique claro para as pessoas. Destruíram a editora Abril. Os Tivita fizeram a maior parte do serviço, mas eles foram serviçais dessa fase terminal. Em seu perfil no Facebook, o jornalista Pedro Zambarda diz que Diogo Mainardi e Reinaldo Azevedo acabaram com a cultura da boa reportagem, da apuração, da checagem e de opiniões mais honestas, além de, segundo ele, terem destruído a editora Abril. A briga entre Diogo Mainardi e Reinaldo Azevedo evidencia o que eu falo há anos, inclusive quando era empregado da editora Abril. Os dois colunistas destruíram a cultura editorial de uma das maiores empresas nacionais e envenenaram o jornalismo de política brasileiro. E o que eu contei na época. Vamos lá. Os dois colunistas destruíram a cultura editorial de uma das maiores empresas nacionais e envenenaram o jornalismo de política brasileiro. Reinaldão fala o que Diogo é, com precisão cirúrgica em seu texto. Um popstar do colunismo que não sabe fazer análises políticas com coerência. O fogo é que, a despeito do seu passado trotskista e como fundador do PT, Reinaldo também não sabe falar de política com elegância. Ele mudou isso, tá? Eu vou passar esse paninho bem leve, mas na época eu estava bravo com o Reinaldo também. Frequentemente adota atitudes chucras, com vocabulário polido, mas chucro. Diogo Mainardi e Reinaldo Azevedo acabaram com a cultura da boa reportagem, da apuração, da checagem de opiniões mais honestas. Partem para o ataque pessoal e ideológico, são da cultura se colar colou e não admitem o contraditório. Fui assinante por 15 anos da revista Veja, funcionário da Abril por 2 anos e meio. Eu sei o que eu falo, essas duas pessoas destruíram a cultura editorial de uma empresa e do jornalismo brasileiro como num geral. Tá certo, Sophie? Eu quero botar um pouquinho de fogo nessa discussão aí, para não ficar só a propaganda do livro. Perfeito. Olha, o que eu tinha para comentar, eu acho que eu já comentei, né? Agora, a questão da comunicação,
Bem, antagonista ainda tá aí, fazendo o que está Tá. fazendo. Tá com uma E editora nova agora. e o Maynard, que preste bem atenção, que se bobear, ele acaba ajudando a eleger um novo Bolsonaro que vai causar novos estragos. Maynard, pega um pouquinho o exemplo do Reinaldo. O tio Rei melhorou. Ou fica em Veneza. Para com isso de se meter na vida nacional. Você já tá rico, já tá bem. Ele já tava rico antes de começar a escrever. Ele foi demitido da TV Cultura, não sei se você lembra, porque ele xingou o Kakai no Manhattan Connection. Cara, Cara, nem vamos começar a falar sobre Manhattan Connection, que aí já vai vou ser o começar. seu momento de pistolar, né? Não, tipo, mano, os caras ficavam fazendo sugestão de barzinho de café que abriu em Nova York. Tipo, interessava 0,0001% da audiência, sabe? Puta que pariu, velho. Alexandre resumiu aqui. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui. Acho que esse corte vai ser bom. Depende do que você colocou na cara. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.